gravar agora, que eu vou mandar para vocês, para que o áudio ficar ruim em alguns momentos, depois vocês vão ter isso aí gravado, ok? Eu estou ouvindo aqui, que o Matheus, estou ouvindo aqui, está tudo certo com o Matheus, mas estou ouvindo que a Daniele não está conseguindo, que a internet dela está muito ruim, não consegue nos acompanhar. Então, eu Estou aqui, professor. Já estou aqui. Já está aí? Mas, de qualquer Já forma, estou eu aqui, estou sim. gravando esta aula, comecei a gravar a partir de agora, bobeei. E aí, depois, eu mando para todos vocês essa gravação, de modo que vocês poderão ouvi-la, vê-la e ouvi-la novamente, e aí com o áudio daqui meu, da gravação. Ok? Tá. Muito bem. Joia. Então, vamos voltar para o texto aqui. Então, eu estava dizendo que aqui é o item de Likert, que é um item do questionário, e que esses números que aparecem no item, muitas vezes eles são confundidos com a escala. Mas essa não é a escala. Essa não é a escala. O colega, deixe-me ver quem, Davi Pereira, diz que está sem áudio, mas não é meu problema, porque todos nós aqui estamos, não estamos ouvindo? Acho que tem o Elen Bravo e Daniele também, com o sinal de mudo lá. Daniel, então, mas não, já tá tudo bem comigo, professor. Perfeito. Só uma Tá. sugestão, a gente tem usado esse programa, o ideal é que todos fiquem com o vídeo fechado e o microfone também, para facilitar a aula. E aí, à medida que alguém quiser fazer uma pergunta, aí desbloqueia o microfone. Então, vamos fazer isso, então. Então, vou pedir a todos vocês a gentileza de cortar vídeo e áudio de vocês. E quando vocês tiverem alguma dificuldade, então, por favor, liguem o seu áudio e a gente volta para explicar. Ok? Para eu cortar o áudio é aqui no canto esquerdo, aqui é onde está um desenho do microfone. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso. Microfone. Isso mesmo. Ok. Tá. E o outro qual que é? É o que fica do lado dele? É Stop Video, não? Isso. Tá. Davi, você está me ouvindo, Davi? O Davi não ouve. Bom, vamos continuar. Vamos continuar. Então, isso aqui, então, não é a escala de Likert. Bem entendido isso. A escala de Likert, foi concebida, ela é a somatória da pontuação que você obtém nos vários itens de Likert. A pontuação dos vários itens da escala de Likert. O que vai poder avaliar a opinião dos entrevistados em relação a um determinado aspecto do problema. Então, por exemplo, a gente tem aqui, olha, um problema maior, uma escala maior, um questionário maior, em que a gente tem 4 afirmativas, 4 itens de Likert. Então, esse questionário ele foi concebido da seguinte maneira. Selecione a opção que melhor representa o seu sentimento em relação à sua última compra de software pela internet. Esse foi
o questionário. E aí, quem elaborou o questionário elaborou 4 afirmativas, ou 4 perguntas. Não são perguntas, são afirmativas. Na primeira foi dito assim: foi fácil encontrar o software que eu procurava. O processo de compra foi fácil. O processo de compra foi fácil. O software atendeu às minhas necessidades. Estou feliz na compra. E aí, cada um dos entrevistados vai marcar lá um número lá. 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, o somatório do que cada pessoa, das marcações de cada pessoa, de cada entrevistado, é que vão medir, vão te dar um número mais ou menos assim compatível com a qualidade da compra. A ideia deste questionário era medir a qualidade da compra. Então, por exemplo, se ninguém gostou de fazer, se a experiência da pessoa pela internet, pela última compra dela, foi ruim, então ela deve ter marcado, foi péssima, o pior possível, ela deve ter marcado 1 em para todas as questões. Por exemplo, não foi fácil encontrar o software, o processo de compra foi difícil, o software não atendeu às minhas necessidades e eu não estou feliz com a compra. Pessoa altamente negativa, não gostou de nada. Então, qual é que foi a nota que ela deu para isso? Qual foi a avaliação da qualidade? 4. Agora vamos pegar o otimista demais, aquilo que deu certo para tudo. Então, ele foi lá e encontrar o software foi super fácil, o processo de compra foi facílimo, o software atendeu todas as suas necessidades e ele ficou super feliz com a compra. Esse cara marcou 20. Então, o que acontece? A gente vai ver que as notas, num grupo de pessoas, as notas obtidas para essa compra na internet, para compras na internet, variou entre 4 a 20. Isso é a escala de Likert. Então, você pode dizer assim, 20, a pessoa está super satisfeita, a qualidade ótima, medir a qualidade, ótima a qualidade da compra. E 4 é a pior nota, ninguém vai tirar 0, porque não tem como fazer 0 aí. Então, isso é a escala de Likert, esse valor. E você pode, por exemplo, isso é uma coisa importante, não pode confundir. O que acontece? Esse questionário que a gente está vendo aqui foi apresentado para N entrevistados, para N pessoas. E cada um deles deu uma nota, chegou a uma pontuação. Essa pontuação total que cada um atribuiu, através dos 4 itens aqui, essa pontuação pode ser somada, pode ser feito média da pontuação total. Por exemplo, o André respondeu este questionário e ele achou que foi tudo ruim para ele, deu nota 4. O Kiala, por exemplo, ele mediu tudo aqui, gostou de umas, não gostou de outras, e ele deu nota 10. O Diego, por exemplo, deu nota 20. A Michele deu nota 15. A Erin deu nota 10. O Daniel deu nota 16 e aí por diante. Então, estas notas desse somatório, a gente pode somar e calcular a média. Então, eu posso dizer assim, a média na minha classe foi 10, ou seja, está no meio do caminho, entre 4 e 20, 10 está mais para gostar da compra ou não. Então, quer dizer que os meus alunos acham que foi uma boa compra, a experiência foi boa para eles ali. Posso fazer com uma outra turma e o número, a média, ter sido 4. Então, todo mundo naquela turma não gostou. Então, o que vai acontecer? Vou dizer, para aquela turma não foi boa a experiência. Então, eu posso fazer isso com o somatório do total das notas.
Mas eu não posso fazer isso com os valores do item de Likert. Vamos chamar atenção para isso. Outro ponto importante que nós temos que ver aqui é que esse questionário ele foi desenhado para a gente... É um exemplo, então ele pode não estar perfeitamente desenhado, projetado, mas a ideia do exemplo era mostrar que nós gostaríamos de avaliar a qualidade da última compra da pessoa. Nós gostaríamos de avaliar isso, a satisfação dela, a qualidade da compra. E para fazer isso, nós abordamos 4 aspectos distintos dela aqui. Então, para que isso seja bem feito, é necessário que eu formule 4, 5, 3, 2, diversos itens que estejam consoantes ou de conformidade com aquilo que a gente deseja medir. Todos eles têm que estar na mesma linha. Eu não posso colocar aí no meio uma questão, um item, que não avalie isso daí, que fuja completamente desse padrão de avaliação que eu estou fazendo. Porque se eu fizer assim, o meu questionário, a validade do meu questionário ficará prejudicada. A consistência interna do meu questionário ficará prejudicada e eu não farei uma boa avaliação. Perfeito? Muito bem. Agora, nós temos uma pergunta que foi feita aí na aula passada. Nós observamos no exemplo anterior que eu fiz uma escala com 5 pontos. E eu tenho possibilidades de fazer escalas com 5 ou 7 pontos. A maioria das escalas de Likert não fogem desses outros 2 padrões. Muito embora a gente possa fazer com 8, com 9 e por aí vai. Mas o padrão está entre 5 e 7 categorias. 7 pontos é o que a gente costuma dizer. Eu também não tenho uma estatística de qual delas é a mais utilizada. Mas o meu sentimento indica que a escala com 5 pontos é aquela que é majoritariamente utilizada. Mesmo porque foi assim que a escala de Likert foi concebida inicialmente. Foi por intermédio, com 5 pontos. Você pode fazer com 7. Pode fazer com 5. O que define isso? Primeira coisa, você tem que ter noção das dificuldades que você vai ter para explicar como é que você vai marcar essa escala. Uma escala de 7 pontos, ela é mais sensível, ela permite determinadas nuances. Mas será que todos os seus respondentes estarão aptos a perceber essas sutilezas nas respostas, nas medidas que você deseja fazer? Então, esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Outra coisa, a gente vai elaborar essa escala, então eu coloquei uma escala com 7 pontos, então eu coloquei discordo fortemente, depois discordo levemente. Tudo isso tem que fazer muito sentido para quem vai responder a pergunta. Eu acho difícil a gente ver, eu não sei, talvez para essa questão, discordo levemente, discordo fortemente, não seja um problema. Mas a gente precisa ponderar isso, ver se é fácil a pessoa responder isso. Ok? Essa é uma questão importante. Muito bem. Quem perguntou? Professor, desculpa interromper. Tem uma pergunta. Pois não. Lá na tabela anterior... Tabela anterior, esta? Esta aqui. Eu tenho 4 itens. 4 itens. E esse questionário, vamos supor que foi dado a uma pessoa. Ele deve responder tudo como está aqui ou responder cada item apenas? Então, tipo, ele vai... Aqui há uma uniformidade na tabela completa, de 1 a 5. E então, ele responde para o mesmo item, ele dá as 5 respostas. Tipo,
Não, não 1, vai 2, ser 3, assim. 4, 5. Não entendo. Então, tipo, se eu aplicar um questionário, eu tenho 4 itens, eu terei como mínimo 4 respostas, não? Ele vai marcar como mínimo 4 luvas. Então, Como vamos funciona? supor que eu estou apresentando para você esse questionário. Eu vou te Sim. apresentar ele tal como está aqui, com 4 questões, com 4 itens. E você terá que marcar, por exemplo, você só pode marcar em cada item uma coluna. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Você não Ah, pode marcar. entendi. É Você que não. como aparece aqui, não está marcado, eu penso que ele faz a pontuação em tudo. É tipo, se for vamos supor, na primeira fila, Vamos se lá. eu concordo, eu marco com um círculo o número 4. Vamos dizer que você É marcou, isso? então. Perfeito. Vamos dizer que você marcou aqui. Então, você marcou aqui, ó. Sim. Você só pode marcar essa. Não pode marcar Só mais. exatamente. É que aqui, Porque como se ela você aparece concorda, quer dizer, ou você concorda ou concorda muito, ou está em cima, ou não concorda, não discorda, ou exatamente. discorda. Na segunda, o processo de compra foi fácil, você vai ter que marcar uma só Marcar também. só uma. Agora entendi. Pode passar. Era Por só isso. exemplo, 2. Vamos dizer, só para a gente poder aproveitar a sua pergunta e explorar um pouquinho mais o assunto. Na terceira pergunta, se você marca 3, Sim. na outra pergunta, se você marca 5, então eu vou dizer o seguinte, que a nota que você deu, a avaliação da qualidade para você, foi o quê? Foi 4, mais 2, 6, mais 3, 9, mais 5, 9 mais 5 é o quê? Dá 14. 14. Foi 14 Sim. a sua avaliação. Se a gente, né, foi 14 a sua avaliação. Então, esse é um ponto aqui que a gente vai, a sua nota. Se eu perguntar para a Daniele, por exemplo, ela pode fazer uma outra avaliação e ela pode chegar numa outra nota. Perfeito? E assim por diante. Mas cada um só pode marcar um ponto, né, em cada item. Ok, Kiala? Então, e por que o professor diz que a escala é de 4 a 20 É de no 4 a 20. questionário? Porque Vamos dizer, vamos eu supor entendo que... que o professor soma aqui, do discordo fortemente, e Então, depois soma a escala é todo esse conjunto, tá certo? É todo esse conjunto. Tá. Essa é a escala, é todo o conjunto. Então, o que acontece? Você, Kiala, pode ter marcado em todas as suas respostas, para a resposta 1, 2, 3 ou 4, o item 1, Tá. o discordo fortemente. Então, você Sim. marcou 1 para discordo fortemente, foi fácil encontrar o software, o processo de compra para você não foi fácil, o software não atendeu às suas necessidades e você não está feliz com a compra. Tá certo? Então, o que aconteceu aqui? Então, você deu nota 1 para todas as questões. Então, para você, a nota que você deu para a sua compra foi 4. Sim. Tá certo? Não tem como Sim. dar uma nota menor do que isso. Exato. Concorda? Tá claro. Agora, se eu, por exemplo, pergunto para a Michele, e a Michele vem aqui e responde, não, foi fácil encontrar o software. O processo de compra foi fácil também. O software atendeu as minhas necessidades e por isso eu estou super feliz com a compra. Então, ela marcou tudo 5. Então, ela vai marcar, então, eu somei os pontos dela e achei 20. Isso quer dizer o seguinte, que eu não posso ter mais do que 20 nessa nota, nessa escala. E eu não posso ter menos que 4 nessa escala. Porque todo mundo vai ter que marcar alguma coisa aí, tá certo? Tá claro. É que, a princípio, eu pensava que esse questionário está sendo avaliado para uma só pessoa. Agora já percebi que é esse questionário é para várias pessoas, né? Para uma Pontuado por várias pessoas. Isso, verdade. Exato, agora está claro. Tá. Perfeito? Vou desligar aqui. Tá claro, prof. Para mim tá agora. Então, vamos para a próxima etapa aqui.
Então, acabei de explicar as variações entre 5 ou 7 categorias. Só um minutinho, por gentileza. Eu acabei de explicar aqui as variações. Eu acabei de explicar aqui as variações para 5 ou 7 categorias. E agora eu estava iniciando a discussão sobre usar um número par ou um número ímpar de categorias, ok? Estava nesse ponto. Me parece que a dúvida do Kiala foi a única, então eu vou continuar. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que acabamos de falar, peço a gentileza de se manifestar. Muito bem. Número ímpar de categorias. Então, eu posso ter um número ímpar ou um número par. A gente já viu lá. Quando eu tenho um número ímpar de categoria, o que se destaca no item de Likert é que eu passo a ter um ponto central na minha medição. Esse ponto central, quando a escala é de 5 pontos, é o número 3. Quando a escala é de 7 pontos, é o número 4. Então, eu só vou conseguir ter um valor central, que é o neutro, o ponto médio da avaliação, quando eu tiver uma escala com número de pontos ímpar. Então, o que acontece ali? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos contra você ter uma escala com número ímpar, com uma escala de pontos ímpar? Qual que é o problema que nós temos aí? Bom, a vantagem disso é que você vai marcar a resposta que você realmente acha, que é, porque se a pessoa tem a possibilidade de ficar neutra e ele vai lá e marca um valor, e marca um ponto qualquer, um valor qualquer diferente do ponto central, ele está realmente tomando partido da questão, ou para um lado ou para o outro. Esse é um ponto positivo. Um ponto negativo é que, quando você aborda temas sociais, isso aí pode levar a polêmicas. Isso é o de menos para nós, isso não nos interessa. Agora, o que nos interessa mais? Os pontos negativos. Quando você tem uma escala com um número de pontos ímpar, e tem, então, portanto, tem um valor central, você tem do ponto e o respondente ele acha uma maneira de não se comprometer com a questão. Ele acha uma maneira de não se comprometer. Ele fica ali, ele consegue ficar em cima do muro, conforme a gente costuma dizer. Ele não toma partido na avaliação. E isso não é bom, porque você quer saber qual é a percepção real das pessoas. Você não quer que as pessoas se escondam, mas você quer medir aquilo. Então, isso não é bom. E, por causa disso, isso pode ser um grande ponto de erro. Porque, de fato, a pessoa pode não concordar ou não discordar daquela opinião, porque não tem uma opinião formada, ou a pessoa pode ter uma opinião formada e ali se esconder naquela resposta. Então, você vai acabar chegando à conclusão de que tantas pessoas ou tantos % do seu entrevistado ainda não têm uma opinião formada. Na verdade, aqueles tantos % são de pessoas que não têm realmente uma opinião formada, e também aqueles que se esconderam e preferiram não responder, não tomar partido nem para um lado nem para o outro. Essa foi o primeiro ponto. Então, muitas vezes, esse ponto central ele é interpretado assim: eu não sei, eu não quero responder, eu não tenho certeza. Ninguém está pedindo que você tenha certeza, mas que naquele momento, qual é a sua percepção? Eu não me importo. Poxa, não sei se é isso. Eu não tenho opinião, eu estou indeciso, não se aplica ao meu caso. Então, muitas vezes, esse ponto do meio tem essas interpretações. Algumas podem estar equivocadas. Então, a gente precisa cuidar disso. E isso, então, tudo, ela pode provocar erros na nossa medição
na nossa avaliação de percepção dos nossos entrevistados. Ok? Muito bem. Quando eu tenho um número par de categorias, uma coisa que acontece, eu elimino aqueles que estão em cima do muro e forço as pessoas a tomar um partido. Aí, nós temos duas posições. A pessoa tomar partido, ela pode não ter um partido naquela questão e ser obrigada a ir para um dos dois lados. Não é? Porque a pessoa pode ter uma opinião neutra naquela questão. Então, a gente precisa avaliar bem o que a gente está medindo e o que é mais fácil, aonde podem ocorrer mais erros. Na minha opinião, isso depende muito do tópico que está colocando ali. Por exemplo, eu gosto de estatística. Para mim é muito simples. Ou você gosta ou você não gosta. Então, eu acho que acho que um questionário de número par de pontos faz o aluno se posicionar. Eu gosto um pouquinho, então é 3. Não, eu gosto bastante, então é 4. Não, olha, eu odeio isso. Eu já fui estudar lá artes culinárias porque eu não gostava de matemática. Tomou lá a posição dele, número 1. Ou então o cara fala assim, olha, eu acho que a estatística é importante, até tem o seu valor, mas eu não gosto. Não é que eu não goste muito, eu não gosto quero ficar ali fazendo cálculo da média, moda, variância, então eu não gosto muito. Tá lá. Você fez a pessoa tomar um partido. Agora, se você coloca para o outro lado lá, se você coloca a escala com um ponto central, o que acontece? Eu faço essa pergunta e aí você pega e vai falar assim, eu vou agradar o professor lá, então eu vou responder que eu não discordo, eu faço artes culinárias, faço estética, não gosto, mas se eu falar isso, professor, ele vai ficar sentido. Então, eu vou colocar lá no meio, vou ficar em cima do muro para não me comprometer e não criar problema. Então, eu acho que você tem que escolher isso em função do que você está perguntando. Mas há uma coisa muito importante a ser dito neste quesito, é que você tem que elaborar muito bem as suas afirmativas a fim de que seja possível manter uma padronização ao longo de todo o questionário. Seria interessante que nós pudéssemos manter um padrão, ou seja, todas as questões sendo respondidas em 4 pontos, ou em 5 pontos, ou em 6 pontos, ou em 7 pontos. Não variar entre uma pergunta e outra. Isso não é bom, isso não é produtivo para se medir a percepção das pessoas. O ideal é manter um padrão em todas as perguntas. Se você vai usar uma escala com 7 pontos, use para tudo. Se vai fazer com uma de 5, use para todos. Se vai fazer com uma de 4, use para todos. E para isso, você precisa elaborar muito bem a sua assertiva, a sua afirmação, para que ela se encaixe muito bem nessa escala de pontos que você escolheu. Isso é fundamental. Ok? Então, eu vou agora avançar para... Nesse primeiro momento, a gente falou das escalas, vantagens, prós, contras, do item de Likert, como é que a gente mede, tal. Agora, nós vamos ver como que a gente vai tratar os resultados advindos de uma consulta como essa. Eu já falei alguma coisa quando falei da escala de Likert lá. Quando falei da escala. Deixa eu avançar um pouco aqui, porque nós temos aqui 2 interpretações. A interpretação da escala não tem problema, a gente vê para todas as partes. Mas o item de Likert, quando nós temos um único item, quando a nossa pergunta vai para um único item, nós temos um problema para poder interpretar isso. E é isso que nós vamos explicar. Um único item seria
vamos dar um exemplo, seria eu pegar, vamos usar como exemplo esse aqui, ó. Eu gosto de estatística. Eu gosto de estatística. O que acontece aqui? Muitas pessoas, vamos supor que eu fizesse essa única pergunta para todo mundo, só essa pergunta, só um item. Então, como é que eu vou avaliar o resultado das respostas? Para o item de Likert, a única... aí que nós temos um problema. Nós temos duas correntes na comunidade científica que dizem que, para estes casos, por causa dessa escala que a gente está usando, que na verdade é uma escala ordinal, tem a ver com tudo que nós comentamos na nossa última aula, a única medida de posição que você tem é a moda, quando muito a mediana. Quando muito a mediana. Preferencialmente a moda. E jamais a média. Eu vou dar um exemplo, peço a vocês que aguardem um minutinho, por favor. Depois nós temos aqui as medidas de dispersão. A única, segundo uma determinada corrente, a única medida de dispersão possível para coletas de dados advindas de itens de Likert é a distribuição em frequência. É a única que a gente pode fazer. E as únicas inferências que a gente pode fazer são inferências provenientes de testes não paramétricos, como, por exemplo, Mann-Whitney, que equivale a gente fazer ao teste T pareado da estatística paramétrica, é o teste, isso aí seria o equivalente ao teste T pareado, mas para escalas não paramétricas, para escalas ordinais. O Kruskal-Wallis, que equivale à análise de variância para um fator na estatística paramétrica, o Kruskal-Wallis, ele vale como uma estatística, como uma espécie de análise de variância para dados provenientes de escalas ordinais. E o Q quadrado. Nós vamos dar um exemplo disso tudo aqui. Então, eu vou dizer o seguinte. Vamos pegar o nosso exemplo anterior. Se eu pergunto lá para os colegas na sala, se a gente tivesse na sala, a gente teria feito isso numericamente, teria colocado na lousa. Se eu pergunto para cada um de vocês assim, eu gosto de estatística, e peço para vocês marcarem aí no questionário, vai ter gente que vai responder 1, vai ter gente que vai responder 2, vai ter gente que vai responder 3, vai ter gente que vai responder 4 e pronto. Se for uma escala de 5 pontos, vai responder 5 e fechou. E, evidentemente, haverá respostas repetidas. Mais de uma pessoa responderá 1, talvez mais de uma responda 2, talvez mais de uma 3 e assim por diante. Então, como é que eu posso falar aqui? Eu não posso falar assim, então, na minha classe, na média, eu não posso somar todo mundo e dividir pelo número de respondentes para um item. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que tratar isso de uma outra maneira, que eu vou mostrar para vocês agora. Assim, ó. Aqui um outro exemplo, olha, um outro exemplo. Fizemos uma enquete sobre o material didático do curso. E aí nós colocamos esse item de Likert. O material didático do curso é adequado? Foi uma afirmativa. E aí eu coloquei um minutinho, por favor. E aí eu coloquei uma escala com 5 pontos. Mandei para diversas pessoas.
e diversas pessoas responderam. E aí, qual que é o tratamento que eu tenho que fazer? Tenho que dizer assim, olha, 15% dos entrevistados discordam totalmente. Então, para esses 15%, o material não é nada bom. É péssimo. Depois, para 10% dos entrevistados, discordam parcialmente, quer dizer, o material não é adequado. Então, eles não gostam do material. Não gostam na mesma intensidade que os outros 15%. 12% dos respondentes, 12% ficaram em cima do muro, ou seja, não digo que é ruim, não digo que é bom, não sei, ficou em cima do meio do caminho, ficou em cima do muro, não tomou partido na questão. 40% dos entrevistados concordam que o material é adequado, que o material é bom. Não é excelente, mas é bom. E 23% dos entrevistados concordam que o material é excelente, é adequado. Então, isso é o que eu posso fazer. Num gráfico, é isso que tem aqui. Então, olha só, essa barra em verde representa o do concordo parcialmente. Então, eu posso dizer que a minha enquete, a maioria respondeu, quer dizer, 40% concorda. E aí eu posso dizer o seguinte, se eu quiser fazer mais, 63% dos entrevistados acham que o material é bom ou muito bom. Posso falar isso. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu agradei, o material agradou. Eu estou analisando os resultados. Porque 63% acha que ele é bom. Estou colocando aqui entre concordo, parcialmente concordo, como bom. E estou colocando aqui para baixo, só 25% acham que o material não é bom. Então, eu agradei. A classe está feliz, está contente. Cumpri minha obrigação, cumpri a minha meta aqui. Então, esse é o jeito de se fazer análise. Assim, ó, a distribuição em frequência que nós falamos do item anterior é essa que está aqui, ó. É essa que está aqui. É assim que a gente analisa os dados provenientes de um item de Likert. Reparem, é pouco, mas olha, dá bastante material para nós. Dá bastante qualidade para a nossa análise, tá vendo? Olha, a gente consegue fazer bastante coisa com isso. Bom, antes de nós evoluirmos para outra etapa, eu quero mostrar alguns dos erros mais comuns. Olha, as pessoas costumam fazer isso. Você vê isso em artigos, você vê isso em livros e vê em artigos, você vê em artigos de revistas que estão no Qualis A1, por exemplo. As pessoas pegam esses valores aqui e fazem uma ponderação com o número da escala. Olha, aí ele acha 3,46. Aí ele vem e marca na escala, aonde foi a posição das pessoas. Repare, não é para isso, porque essa escala não tem valor intermediário. Ela é apenas ordinal. Ela diz que o 2 discorda menos do que o 1, 3 discorda menos que os anteriores, o 4 ainda menos, o 5 ainda menos. Então, esses valores 1, 2, 3, 4 e 5 que aparecem aqui, eles nada mais são do que rótulos. Não dá para a gente fazer operação com eles. Não dá para a gente fazer operação com eles. Tá certo? Então, esse é um problema. A gente não deve usar. A gente não deve usar. Professor, só interromper um pouquinho, rapidinho. Pois não. Então, o senhor está dizendo, então, que essa parte aí, então, ela está errada. Ela não, isso que o senhor está mostrando aí, isso aí não deve ser não feito. É correto. Não é correto. Não pode. Não é correto. Na parte de baixo que o senhor mostrou aqui, nessa seta vermelha, 3,46. Isso não tem que fazer, isso não pode fazer, né? Isso está tudo errado. É tudo errado. A gente vê as pessoas, a gente vê artigos que apresentam isso, mas isso não está correto. Isso não está correto. Tá certo? Entendi. Isso não está correto.
Tá bom. Ok? Deixa eu voltar para Ok. vocês aqui. Deixa eu só um minutinho aqui. Quem perguntou foi o... Quem estava perguntando era o... André, professor. André, então, esclarecido, André? Sim, esclareceu. Assim, quando eu tinha visto esse slide, eu não estava entendendo muito bem, mas aí, como o senhor falou agora, que isso não... É errado, que ó. isso é errado, né? Isso aí Mas é comum. não se... Oi? Mas é comum. Ah, sim. Tá. Mas não Tá se bom. deve Não, fazer. Tá certo? Esse é o tá bom. jeito certo de tratar aqui o resultado. Por exemplo, se apresentar isso um artigo, isso aí a banca pode condenar isso, pode. 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 Tá, O ponto mais entendi. importante é que, por exemplo, esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, esse 5, na verdade, eles não têm valor de número, né? Eles são apenas uma posição da escala, não é uma nota, né? Tá certo? Essa é uma escala ordinal. Por exemplo, se São você só as categorias, né? Tá categorizando, né? categorizando, exatamente. Então, por isso que isso aí está errado, não se deve fazer assim. Ah, Entendeu? tá. Tá bom. Não entendi. Maravilha. Da- em- Mais alguma coisa? Aqui, eu vou mostrar um outro exemplo. Aqui o cara fez um programa, acho que foi obtido até de um programa aqui, ó. Eu não entendi. Veja bem, ele fez uma pesquisa sobre escala, mas foi uma escala de atitude em relação à soja e produtos derivados. Então tá aqui, ó. Ele fez aqui, eu peguei algumas perguntas da escala aqui. A soja é uma boa fonte de proteínas? Aí ele colocou, ele fez aquela avaliação e colocou que 2% dos entrevistados achava que ela discordava ligeiramente. Então, ele fez um questionário com uma escala de 7 pontos. E aí ele fez aqui. Então, aqui ele fez o certo, aqui, ó. Aqui ele fez o certo, ó. No meu modo de entender. Nesse primeiro item, 0% dos entrevistados discordou muito. E 62% dos entrevistados concordou muito. Tá vendo? Ó? Acho que eu saí do... Deixa eu voltar aqui. Eu sei, professor. Deixa eu ver se eu estou voltando. Voltei. Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, estou nesse slide aqui. Então, tá aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a soja, é um item da escala, né? Um item do questionário dele. 0% discorda muito e 62% concorda muito. Até aqui eu concordo com tudo.
Depois ele fez um desvio padrão, ele calculou a média e desvio padrão, ele somou tudo, fez uma média e calculou um desvio padrão disso, olha, desses valores aqui. Ele pegou lá, tanto a escala dele varia até 7, ele somou tudo, dividiu, fez um desvio padrão. Olha só que coisa! Olha só que coisa! Então, eu não consigo compreender isso. Para mim, isso está errado. Para mim, isso está errado. Então, olha só. Por que está errado? Porque quando eu tenho uma escala ordinal, ou uma escala ordinal, lá, por exemplo, de um ponto para outro, não tem nada. Eu só sei o seguinte, que aqui é o primeiro valor, aqui é o segundo, eu discordo fortemente, discordo, aqui eu nem concordo nem discordo, mas não tem valor aqui no meio, são só rótulos para essas posições. Não existe isso aqui, não existe isso aqui. Então, se não existe, eu não posso fazer média para isso. Não posso fazer média, não posso calcular desvio padrão. Não tem sentido. Se eu tivesse invertido tudo ao contrário, se eu tivesse colocado outros números, daria outros números, outros valores. Se eu tivesse colocado letras A, B, C, D, E, não tem sentido. Na escala intervalar, que é a escala, por exemplo, de nota, você tem de 0 a 10, pode tirar 4, 5, 6, 7, 7,5. Então, você tem um valor. Você tem um valor no meio aqui. Uma escala de temperatura, você tem um valor. Aqui é 10 graus, aqui é 20 graus. Aqui no meio tem 15, tem 11, tem 17, tem 18. Tem valores. Aqui não tem. Por isso é que a gente não deve fazer. Por isso é que não se deve fazer. Não é? Então, aqui, eu vou dar uma outra forma de... Vou dar um outro exemplo para a gente avaliar aqui. Ó. Estamos avaliando o conteúdo programático. Tá? A mesma pergunta lá. Se o conteúdo programático de um curso. E queremos saber se a avaliação dos alunos especiais e regulares são iguais. Olha só que interessante, uma coisa que todos podem fazer aí nos seus trabalhos. Reparem isso, ó. Estou avaliando o conteúdo programático do meu curso. Na minha turma, eu tenho alunos que são alunos especiais e tenho alunos que são alunos regulares, vamos dizer assim. E eu quero avaliar se o conteúdo do meu curso é adequado, mas mais do que isso, eu quero comparar a percepção dos alunos regulares e dos alunos especiais. Então, vamos ver assim, ó. Por exemplo, então aqui só tem um item. O programa do curso é adequado. E aí eu pergunto para cada um de vocês. E aí vocês vão responder. Alguém vai dizer assim, ó, discordo fortemente. Outro vai dizer, concordo. Outro vai dizer, concordo fortemente. Outro vai dizer, discordo. Então, eu vou ter essa avaliação. Vamos ver o que eu fiz aqui. Eu fiz uma simulação em que eu fiz essa pergunta para 30 participantes. Eu fiz para 30 participantes. E nesses 30 participantes, eu tive 15 na minha simulação, 15 que são alunos especiais e outros 15 que são alunos regulares. Então, não representa a nossa realidade, porque nós só temos aqui 11 alunos, então não bate com a nossa classe. Mas olha só o que eu fiz aqui. Ó. Depois que eu fiz ali, eu observei o seguinte. Ó, os alunos, e aqui eu tenho a questão, eu tenho os participantes elencados aqui por número, aqui eu tenho a resposta que cada um deles deu, dos alunos especiais e dos alunos regulares. Aqui foi o total das respostas, o total. Esse gráfico aqui é o total, contabilizando todo mundo aqui. Contabilizando todo mundo. O espelho. Então, olha só. No total, o que aconteceu aqui? Ó? Eu vejo que
13% dos respondentes acham que o conteúdo programático é fraco. 23%, mais ou menos. 20%, nenhuma coisa nem outra. 37%, bom. 7%, bom. É isso aí que nós fizemos. Agora, olha só. Aí eu fiz aqui uma maneira de medir, separando os alunos especiais dos alunos regulares. Antes de ver a tabela, vamos ver o gráfico. Os alunos especiais, olha a distribuição deles. Não teve nenhum aluno especial que achasse que o conteúdo é ruim. Olha como foi a distribuição deles. Parece que a moda está em 4, quer dizer, a maioria dos alunos, eles concordam que o material é bom. Olha lá, a moda está em 4. Aí, só para poder calcular, eu disse que a mediana coincidiu, foi 4 também. A mediana das respostas deles aqui. E a amplitude foi 3, quer dizer, entre 4 e 3. Essa amplitude aqui não é conveniente, é um valor calculado, mas não é conveniente, porque é a mesma coisa do outro, não tem nada a ver fazer um menos o outro. É a mesma crítica que vai para a avaliação de média. Muito bem. Os alunos regulares já têm essa distribuição. Olha como uma parece diferente da outra, tá vendo? Aqui, por exemplo, nenhum aluno regular achou que o material é excelente, que o conteúdo é excelente. E a moda dessa classe caiu aqui em 2, ou seja, a maior parte, assim, isolada dos respondentes, 33% deles, não concorda que o conteúdo é adequado, ou seja, não é bom. 33% deles. Então, essas duas coisas aqui. Repare que isso vocês podem fazer nos seus trabalhos. Agora, o mais importante, nós apresentamos isso assim. Eu vou fazer uma pergunta importante. A avaliação dos alunos especiais, ela é igual ou diferente da avaliação dos alunos regulares? Quando a gente olha essas duas figuras e esses dois números aqui, essas duas colunas dessa tabela, a gente tem a sensação de que as duas tabelas são diferentes, que as percepções são diferentes, que os alunos especiais avaliam diferentemente o curso quando comparados com os alunos regulares. Mas isso é uma sensação. Isso é o que nós estamos vendo. Não é, por exemplo, o que a gente está... Assim, a gente tem que provar isso estatisticamente. A gente tem que demonstrar isso. Pode ser que o número de amostras que eu tenha seja pequeno e que, devido aos erros amostrais, isso não seja verdade. Então, a gente precisa testar isso. Eu quero testar se essas duas amostras são iguais ou não. Eu preciso saber isso. Então, eu vou vamos analisar isso diferente. Voltando, repetindo. A diferença entre as respostas, essa é a resposta nos especiais, essas são as respostas nos regulares. As distribuições são iguais? Volto a repetir. Quando eu olho assim, eu acho que elas são diferentes. Mas será que são mesmo? Eu preciso responder isso matematicamente, estatisticamente. Então, olha só, para fazer isso, eu vou usar um teste chamado Mann-Whitney U-Test. Este é um teste que compara as duas amostras. Então, esse teste aqui está... Se eu pedir desculpa para vocês, está escrito em inglês, porque isso foi um curso que eu dei fora. E eu aproveitei a transparência, que eu aproveitei o slide, porque antes eu não fazia isso nesse curso nosso. Mas eu vou lendo e traduzindo para vocês aqui. Então, eu quero saber se isso aqui, se essas duas amostras são iguais. Então, o que eu falo? Vou formular um teste de hipótese.
A vantagem desse teste, esse teste é um teste não paramétrico, ele tem algumas vantagens. Primeiro, vamos lá? Professor, Eu estou ouvindo? Desculpa. Vamos só voltar lá nos gráficos. Esse? O anterior, por favor. Esse? Aqui. Tá, então, eu preciso entender o processamento desses dados, como é feito para chegar a esses gráficos. Tem, obviamente, valores que eu entendo, assim, à primeira vista, como a moda, que é a que se repete mais. Mas, por exemplo, eu começo a perguntar qual é a escala se o professor me perguntar qual é a escala desse questionário, como eu respondo? Por exemplo, lá nós tínhamos a escala que era do valor mínimo ao máximo, de 4 a 20. Não. Qual é a escala desse questionário, por exemplo? Aqui nós não estamos falando nós estamos falando de um item do questionário. Esse questionário só tem um item. Tá vendo? Ó? Então, ele não... Seria, então, de 1 a 5. 1 a 5 não é a escala de nível. Esse é simplesmente a graduação ordem da lá. sua concordância ou não com a afirmativa. Vale. Tá Voltamos aos gráficos, por favor. Então, isso como aqui o professor faz esse processamento estatístico para a obtenção das distribuições de frequência, para ter essa frequência toda? Como o professor processa todos esses dados? Observa aqui como é que é feito isso. Ó. Você pega aqui e você vai ver aqui o seguinte, olha, que você tem, vamos dizer assim, esse gráfico aqui embaixo, ó, vamos pegar esse gráfico aqui. Um só gráfico, exato. Esse aqui, ó, os alunos especiais para a gente poder mostrar lá. Esse aqui, ó. Então, eu tenho, aqui eu tenho 15 alunos. Nenhum deles respondeu o item 1. Marcou 1 naquele questionário. Nenhum deles. Tá. Nenhum deles. Então, é 0. Repara aqui, nenhum deles. Quantos marcaram o item 2? Se eu for olhar aqui, tem 1, 2. Perfeito? Ó. 2 alunos especiais marcaram 2. Então, está aqui, 2. E esse é o item 2. Vamos ver quantos alunos marcaram no 3. 1, 2, 3. Aí já peguei a ideia. Agora, é similar para os alunos regulares. Vamos nos totais. Aí o 13% aqui é a metade do... Não. É a metade do 27%? Quantos alunos marcaram 1 aqui no total? Eu vou olhar aqui e vou ver. 1, 2, 3, 4. 4 alunos. 13% de 30 alunos. O processamento é o mesmo. Ok, pensei que era a divisão aqui do... Não, agora esse aqui. Quantos marcaram 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos marcaram 2. 7 alunos em 30 corresponde a 23%. Então, eu estava pensando no 46 entre 2 e 23. Como é que é? No total, alunos especiais e alunos regulares, 32 mais 13, 46 entre 2 e 23. Peraí, faz o seguinte, acompanha a minha conta. É isso? Acompanha a minha conta. Eu vou contar, para fazer o 2 aqui, ó. 2, eu vou olhar quantos marcaram 2. No total aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos dos 30 marcaram 2. 7 dividido por 30, 23%. Vamos no quem marcou 3. Quem marcou 3? Vou olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alunos de 30 marcaram 3.
6 em 30 corresponde a 20%. Vamos ver quantos marcaram 4. Do total, dos 30 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 alunos em 30 alunos marcaram 4. 11 dividido por 30, 37%. Vamos ver quem marcou 5. Quem marcou 5? Vou passando todos aqui, ó. 1, 2. Só 2 alunos marcaram 5. 2 em 30 dá 7%. Percebeu? Claro. Oi? Não entendi. Ficou claro. Tá, ficou mais claro. Estava pensando que era essa mais essa entre 2. Aí, então, o valor da moda para os alunos especiais cai em 4. Então, aí do eu mesmo preciso entender jeito... como... Não, aí já entendi. A moda, já entendi. A mediana. A mediana você vai... Não dá para a gente fazer aqui de cabeça, mas a gente pega, a gente ordena todas as respostas do menor para o maior, e pega o valor central. É assim que a gente faz. E pega o valor central. Então, a gente começa assim, ó. Por exemplo, alunos especiais. O menor valor aqui é 2. Depois é 2, depois aparece 2 de novo. Então, 2, 2. Depois 3, 3, 3, 3. Depois 4, 4, 4, 5, 5. A gente coloca todos esses números assim em ordem. E aí a gente a gente calcula a moda. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. A moda eu entendo que é o valor aí que mais se repete. Então, né? deixa eu fazer a mediana para você. Então, nesse caso, a resposta lá, né? Vou fazer a mediana dos alunos especiais para você. Vou fazer a mediana dos alunos especiais. Vou escrevendo e você vai vendo ali, ó. Esse é um conceito muito simples. Olha só. Eu tenho 2, depois eu tenho 2 de novo, depois eu tenho 3, depois eu tenho 3 de novo, depois eu tenho 3 de novo, depois eu tenho 3 de novo. Depois eu tenho 4, vamos ver aqui. 4, opa. Oh, meu Deus, saí daquilo ali. Depois eu vou... atrapalhou aqui. Vamos ver, vou para o 4. 4. 7 vezes. 5 vezes. 4. Opa. 4. 4. 4. 4. E 2, 5, não é isso? Não, o 4 está repetido 7 vezes. 1, 2, 3. Não, 4, só 1, 6, 2. 7. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, Sou aluno 3, especial. 4, 5, 6, 7. Então vamos lá. E 5 duas vezes. 4, 4. 4 no aluno especial está 7 vezes. 7 vezes. Então, já e tem lá. 5 duas vezes. 5 duas vezes. Sim. Vamos contar tudo. Tem que dar 15 números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está faltando um aqui que eu não sei o que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. Ah, faltou um 3. 3. Faltou um 3. Opa. Vai ter que entrar aqui, ó. Pronto. Então, olha só. Faltou um 3. Agora eu vou fazer o seguinte, ó.
Aqui tem 15, não é isso? Ó? Tem 15, né? Sim. Então vamos contar aqui, ó. Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Tá certo? Ó? Sim. 7. Primeiro 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem o 7 para cá, 7 para cá e o ponto central é esse, não é? Ó? É. Então é 4, E tá esse vendo? daí seria a mediana? Essa é a mediana. Entendeu ou não? Tá. Tá, ficou. Entendeu? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, misturou, 14, 15. O que acontece aqui? O que acontece aqui, ó? Você tem que pegar o ponto central aqui. O ponto central, em 15, é o número 8, tá vendo? Ó? Porque você tem, ó, 7 para cá e 7 para cá. O central é o 8. Tá certo? 7 mais 7, 14, mais o central, 15. Então, esse aqui é o ponto. É o ponto que é o ponto central. O ponto central é a mediana. Perfeito? Tá. Foi assim que foi Tá, montado. Foi assim que foi cai montado. lá também, para os regulares. Agora, o professor disse para descartar a amplitude. Como o professor determina o intervalo interquartil? Então, isso nós não vamos fazer aqui agora, não. Não Vamos precisa. esquecer. Tá, Vamos tá deixar bom. só Tá, isso aqui. já. Porque, na Tá, pode verdade, passar, então. até a mediana é questionável se a gente deve usar ou não. Tá, tá bom. A moda é o mais legalzinho. Vamos deixar fora isso aqui. Tá Ok? certo. Podemos passar. Ficou claro. Podemos passar? Obrigado. Eu tenho uma cachorrinha aqui, ela fica querendo ir e vir toda hora para onde eu estou. Atrapalha. Vamos fechar isso aqui, então. Vou limpar isso aqui. Vamos passar para o próximo aqui. Vamos passar para cá. Vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa do outro lá. A única coisa que eu estava querendo dizer é como é que eu ia fazer a comparação dos dois. E aqui, então, para eu comparar as duas distribuições, eu teria que fazer através de um teste não paramétrico. Um teste não paramétrico que a gente chama de Mann-Whitney-U-Test. E esse teste, ele é bom. Todo teste paramétrico ele é bom porque ele não necessita que a distribuição dos dados seja normal. Não precisa. E também ele não precisa de grandes amostras. Pequenas amostras resolvem. Esse é o nosso caso. Porque eu tenho duas distribuições, no máximo 15 unidades em cada uma. 15 amostras, o tamanho da amostra de cada uma. Então, vamos lá. Então, esse teste, ele é feito, tem um jeito para calcular, ele parte de duas hipóteses. A primeira dela, a distribuição das populações são iguais e a distribuição delas são diferentes, a hipótese alternativa. Isso aí é uma questão que eu acho que vocês teriam que estar familiarizados com o teste de hipóteses. Vocês estão familiarizados com o teste de hipóteses? Vocês sabem o que é um teste de hipóteses? Então, aí Sim, professor, professor. Peraí, vamos por parte. Eu não. ele está falando? Pode falar. Eu não, professor. Quem está falando? É o André. André, você não conhece teste de hipótese? Então, na verdade, professor, eu já tinha, acho que eu já tive essas aulas, mas não me recordo de nada.
um teste de hipótese. Uhum. Vamos lá para a segunda opinião que alguém falou e eu não ouvi. Então, aí, professor, era eu, tipo, para aceitar ou rechaçar a hipótese verdadeira. Isso. Tipo, se Não. a hipótese verdadeira é sempre a H sub 0. Na verdade, eu não sei se ela é verdadeira, né? É uma hipótese que você faz e a hipótese alternativa. Assume que se os dados estão em conformidade, você aceita a hipótese H sub 0. Isso. Se ela não está, você rechaça ela e Uhum. aceita a hipótese nula. Não, peraí. Então você também não conhece bem, eu vou repetir. Mas alguém não entende de teste de hipótese? Não sabe o que é? Eu Michele, não. Não. Eu, Ellen, também não. Também não. Bom, quem mais? Acho que já deu metade do nosso grupo aí. Então, eu vou explicar em linhas gerais o que é um teste de hipótese. E aqui essa transparência, ela explica todinho um teste de hipótese. E eu vou explicar e depois tem um jeito de calcular. Cada teste calcula de um jeito. Vou mostrar esse um aqui. Então, primeiramente, para você fazer um teste de hipótese, você formula duas hipóteses. Uma delas é chamada de H0. E a outra hipótese é chamada de H1. A outra hipótese é uma hipótese alternativa. Ou seja, se não for H0, tem que ser aquela outra. Vamos dizer assim, eu falo, dois valores são iguais. Essa é a hipótese que eu estou querendo provar. Se eles não são iguais, então é porque eles são diferentes. Então, você tem que formular... Esse é o parzinho de hipóteses. Esse é o parzinho das hipóteses. Se isso é maior ou igual àquilo, for uma hipótese, a outra hipótese... Bom, então a outra hipótese é menor. Uma hipótese complementa a outra, tá certo? Mais ou menos assim. Então, entenderam o que são as hipóteses? Primeiro ponto. O que são as hipóteses do ponto de vista de estatística? Entenderam Sim. ou não? Sim. Se alguém não entendeu, por favor, queira responder. Ok. Então, presumir que todo mundo entendeu como é que se formulam as hipóteses. Na vida real, é mais ou menos assim. Por exemplo, na justiça. Culpado e não culpado. A pessoa é culpada ou não culpada. Prestem atenção que eu não usei culpado ou inocente. Eu usei culpado ou não culpado. Porque em estatística você não tem a certeza absoluta. Tá certo? Você pode ser considerado culpado se as evidências apontarem para isso, fortemente para isso, ou você pode ser considerado não culpado se você não houver indícios que apontem para a sua culpa, mas não inocente. Essa é uma ideia interessante para a gente poder formular no teste. Culpado e não culpado. E no nosso caso de matemática, nós vamos testar duas populações. E eu quero saber se a distribuição dessas duas populações, se elas são iguais. Essa é a hipótese que eu estou formulando. A distribuição das populações são iguais. Se não for, elas têm que ser diferentes. Uma complementa a outra. Essa é a hipótese que eu estou formulando. Muito bem. Todo teste para você... Agora você precisa julgar essas hipóteses. Como é que você vai fazer? Para você julgar essa hipótese, você tem que calcular um número. Um número que, a partir do qual vai te permitir julgar a hipótese. Esse número é uma estatística. A gente tem que calcular uma estatística e é que vai me permitir avaliar se é ou não, se é uma hipótese ou a outra deve ser aceitada ou rejeitada. Esse número ou essa estatística, ela varia
ela pode ser, se eu for comparar médias, a estatística é a média. Se eu for comparar desvios padrões, a estatística é um desvio padrão. Cada caso é um caso. Na estatística que nós vamos, nesse teste de Mann-Whitney, essa estatística é uma estatística diferente e ela recebe o nome de U. É a estatística U, que nós vamos mostrar como é que se calcula para esse teste. Aí, essa estatística, depois de calculada, ela tem que ser comparada dentro de uma distribuição, que vai dar para nós o grau de certeza, a confiabilidade da nossa decisão. Então, para fazer isso, a gente vai comparar essa estatística com uma distribuição. Só que, nesse caso, para não ter que fazer um desenho da distribuição, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar um valor crítico já conhecido dessa distribuição e nós vamos comparar a estatística U com esse valor crítico. Em função desta comparação, nós vamos aceitar ou rejeitar a hipótese nula, que é o H0 para nós. Vamos repetir. Vamos repetir. Depois que formulamos as hipóteses, nós precisamos calcular uma estatística. Para esse teste que vamos fazer agora, essa estatística chama-se estatística U. É um valor. Tem uma fórmula para a gente calcular. A gente vai ver. Depois que nós calcularmos esse valor U, nós iremos compará-lo a um valor padronizado retirado de uma distribuição já previamente definida. E aí nós vamos comparar esses dois valores. Se o valor U que nós calculamos for menor do que o valor U crítico, retirado de uma tabela, nós vamos dizer o seguinte, que a opção, a hipótese nula, chamada de H0, deve ser rejeitada. Deve ser rejeitada. E se ela for rejeitada, então nos caberá entender que as distribuições não são iguais, são diferentes. Então, isso foi uma passagem geral, sem detalhes. Neste nível, todos nós entendemos o que pretendemos fazer? Sim. Sim, professor. Tudo bem por aqui, professor. Então, tá. Então, vamos partir para os cálculos. Então, olha lá. Eu tenho aqui eu estou explicando como é que nós vamos calcular essa estatística U. E depois de onde nós vamos tirar. Então, aqui eu tenho um processo que eu tenho aqui, ó. Vocês vão observar que isso vai acontecer toda vez que vocês forem usar estatísticas não paramétricas. Todas as vezes que você for usar estatísticas não paramétricas, os dados que você dispõe deverão ser transformados. Deverão ser transformados. Na verdade, eles passam por um processo chamado de ranqueamento. Nós aqui não vamos entrar muito nesse detalhe, mas eu vou explicar como é que a gente faz, mas é bom lembrar que tudo isso que nós vamos fazer aqui pode ser executado por pacotes estatísticos, até mesmo pelo próprio Excel. Muitos desses testes podem ser feitos no Excel. Eu não me recordo no momento se esse em particular é resolvido pelo Excel diretamente. Então, eu vou mostrar porque eu acho importante. Eu vou mostrar como se faz porque eu acho importante e também porque eu acho que é uma ferramenta muito útil para nós usarmos nas nossas dissertações. Vocês vão ver que isso dá um colorido, dá um recurso a mais no nosso trabalho. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou explicar e depois, uma das avaliações que nós faremos, eu vou mandar um exercício desses para vocês fazerem. Ok? Então, prestem atenção em como se faz isso. Veja bem,
Eu tenho aqui as duas amostras que eu desejo comparar. Alunos regulares e alunos não regulares. E aqui são os dados dados brutos, conforme eu tirei lá das respostas dele. Os alunos regulares marcaram 4, 3, 4, 2, 5, 4, 3, né? E os alunos não regulares, 3, 2, 2, 1, pam, pam, pam. Fizeram assim. Daí eu vou migrar, vou mudar, vou colocá-los todos nesta tabela aqui, ó. Vou colocá-los todos nessa tabela. Só que eu vou colocá-los ordenados. Eu vou colocá-los ordenados, assim, ó. E aqui na frente, para eu saber de onde eles vieram, eu estou colocando RS para estudantes regulares e NRS para estudantes não regulares. Ok? Então, eu fui pegando aqui, ó, o menor valor. O menor valor. Infelizmente, eu acho que eu inverti as classificações aqui, ó. Porque aqui eu tenho 1, 1, 1 e 1, proveniente daqui, tá certo? Ó. Então, aqui eu acabei me confundindo nos dados. Esse aqui são, aonde está RS, leia NRS. Aonde está NRS, leia RS. Não tinha percebido isso até agora, viu? Mas isso não vai fazer diferença. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu peguei isso aqui tudo, coloquei na sequência. Então, eu tinha 1, 1, 1 e 1. 1, 1, 1 e 1. Depois eu peguei 2. 2, 2. 2, 2, 2. Peguei daqui. Não importa se eu estou pegando primeiro de um do outro, não importa. Importa é colocar todos os números 2 depois dos números 1. Depois eu peguei os números 3, fiz a mesma coisa. Depois eu fiz os números 4, fiz a mesma coisa. Depois eu fiz a mesma coisa com o número 5. Agora, o que acontece? Quantos números 1 eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 números 1, não é isso? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei e eu fiz uma média aqui, olha. Eu vou explicar como é que se faz essa média aqui, ó. Aqui eu deveria ter, olha só. Aqui eu deveria ter posição número 1 na sequência. Prestem atenção, olha o que acontece. Aqui eu deveria ter, aqui vai de 1 até 30, não é isso? Ó? Eu deveria ter, ó, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Ó? Eu deveria ter 1, 2, 3, 4. Então, olha só, aqui, ó. Somei isso aqui, achei 10. Dividi por 4, achei 2,5. Então, eu coloco 2,5 para todos os números 1. Vamos fazer o próximo. Vamos fazer o próximo. Então, aqui deveria ter sido 1, 2, vou arrumar. 3, 4. Deveria ter feito isso, ó. Então, eu somei esses aqui, dividi por 4 e chegou naquilo lá.
Agora, olha só, depois vem o 5. Aqui vem. Deveria ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, deveria ter sido o quê? 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quanto dá isso? Quanto dá essa soma? Dá 19, dá 20, aqui vai dar vinda 30, 30 mais 15, 45, 45 mais 5, 50, 56. 56. 56 dividido por 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 7 igual 8. Aí eu venho e coloco o 8 na frente. Tá certo? Olha. Aí aqui deveria começar 12, 13, 14, 15. Ia ter que fazer assim, tá certo? Ó. Então aí eu ia montando vou montando essa tabela aqui, ó. Vou fazendo essa continha aqui. Perfeito? Todos entenderam como se constrói essa coluna aqui? Alguém não entendeu? Beleza. Entendi sim, professor. Entendi, professor. Ótimo. Michele, Ellen, Daniele? Estou aqui. Entendi sim, professor. Entendi sim, tudo bem. Então tá. Sim, entendi. Então vamos sair dessa tabela e vamos sair desta tabela e vamos para essa aqui. Se eu tivesse feito certinho aqui, olha, essa marcação aqui, agora eu viria colocar aqui, ó, no lugar dos ranqueados. Eu ia pegar todos aqui, ó, 2,5, 2,5, 2, no lugar dos estudantes regulares. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. 8, 8, 8. Aqui já mudou, né? Eu ia colocando aqui, ó. 8, 8, 8, 8, 8. Ia mudando aqui, ia colocando aqui. Depois, 14, 14,5, 14,5. Depois, 23, 23. Colocaria aqui e depois colocaria aqui. Então, repetindo, como foi feito? Eu repito que eu inverti as colunas. Então, vamos dizer aqui, ó. No lugar, vamos pegar como está aqui, ó, regular, vamos pegar aqui, daqui para cá. RS, então está aqui, ó, regular student. Então ficou 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 8, 8, 8, 8, 8. De novo, regular. 14,5, 14,5. De novo, regular. 23, 23, 23, 23. Montei esse lado. Faço a mesma coisa para o lado de lá. Faço a mesma coisa que fiz para esse lado, faço para o lado de lá. Entenderam como eu montei essa tabela aqui agora? Por favor, manifestem-se. Tá claro. Entendi. O senhor repetiu numa coluna os regulares e na outra coluna os não regulares, né? Isso. Repetiu a coluna, né? O senhor repetiu a coluna anterior. Isso. O valor do ranking agora. Isso. Então tá claro para todo mundo, não tá? Tá claro, sim. Sim. Então o que vai fazer agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar tudo isso aqui, ó.
Vamos somar tudo isso. Vamos chamar um lado de N1 e vamos chamar um lado de N2. Não importa quem a gente chame de N1 e quem a gente chama de N2. Somamos. Somamos aqui e somamos aqui. Então, nós achamos essa soma foi batizada pelo número R1. Esta outra soma foi batizada pelo número R2. Agora eu tenho duas fórmulas. Isso aqui são fórmulas, formulinhas que nós vamos usar. Essas formulinhas, aqui, ó, são formulinhas que nós temos, nos foram dadas. Vou calcular o valor de 1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar N1 vezes N2. Quanto vale N1? N1 é a quantidade. Se vocês contarem aqui, N1 é igual a 15. Se vocês contarem aqui, ó, é só contar. Ó. N1 vai ser igual a N2, vai ser igual a 15. Ok? Vamos substituir nessa formulinha. E o R1, quem é o R1? R1 é esse valor aqui. E vamos achar esse valor aqui, ó. Vamos achar esse valor. Vamos fazer a mesma continha aqui. E vamos achar esse outro valor. Então, o que aconteceu? Nós achamos dois valores. Um para N1 e outro para N2. Está aqui. Aqui nós vamos escolher o menor deles. O menor deles. Nós vamos escolher o menor deles. O menor deles, qual que é? 51. Essa expressão significa o mínimo entre o 1 e o 2. O valor mínimo entre o 1 e o 2. O menor valor entre o 1 e o 2, que é 51. Muito bem. De posse desses tamanhos, N1 e N2, 15 e 15, de uma tabela, nós vamos determinar o valor crítico. Vamos determinar o valor crítico. Vamos entender essa tabela. Próximo slide. Aqui nós temos uma tabela. Essa tabela é a tabela que eu vou passar para vocês. Ela tem aqui, ó, nas colunas, ela tem aqui, ó, o valor de N1. Então, N1 é 15, é aqui que eu vou olhar. E nas linhas, ela tem o valor de N2. Ela tem o valor de N2. Então, tem 3, 4, 8, 9, 10, 15. Então, eu vou olhar aqui. Eu vou olhar aqui. Mas reparem uma coisa importante aqui, ó. Reparem uma coisa importante. Ela tem um alfa. Foi uma outra coisa que eu esqueci de falar no teste hipótese importante. É o nível de significância estatística que nós vamos usar no nosso teste. Ou seja, nós vamos aceitar ou rejeitar a hipótese nula dentro de um valor aceitável. Esse valor aceitável, existem dois valores típicos utilizados na literatura. A significância estatística, os dois valores mais comuns de significância estatística para um teste de hipótese ou é 5% ou é 1%. Evidentemente, o teste com valor de 1%, ele é mais restritivo do que o teste com um valor de 1%. Qual a interpretação dessa significância, nível de significância estatística? Significa assim, olha, a possibilidade de nós rejeitarmos a hipótese nula, sendo que ela é verdadeira.
Então, quer dizer o seguinte, se eu escolho um teste de significância, eu escolho o valor de 0,1, 1%, significa o seguinte, eu posso cometer um erro em 1% das vezes que eu analisar o meu problema, 1% eu posso... 1% das vezes eu posso rejeitar a hipótese verdadeira, sabendo que a hipótese, eu posso rejeitá-la e ela ser verdadeira. Quando eu escolho 5%, significa que 5 vezes em 100 eu estou rejeitando uma hipótese que é verdadeira. Então, a gente trabalha com esses dois valores de significância. Esses dois valores recebem o nome de, o nível de significância de um teste de hipótese, ele é batizado pela letra alfa, Então, eu tenho aqui alfa de 0,01 e alfa de 0,05. 0,01 corresponde a 1%, 0,05 corresponde a 5%. Quer dizer o quê? Neste exemplo que estamos analisando, o valor crítico para o nosso teste, se nós usarmos um alfa de 0,01, nós vamos observar aqui, ó, na tabelinha, ó, N1, 15, N2, 15, alfa 0,1, nós vamos observar que esse valor crítico para esse teste é 51. Se nós usarmos o valor de alfa igual a 0,05, N1 igual a 15, N2 igual a 15, nós veremos que o valor crítico para o nosso teste é 64. De posse desse valor, nós temos que escolher se nós vamos usar o nível de significância de 1% ou o nível de significância de 5%. Mas no nosso exemplo, eu olhei aqui, ó. O U que nós calculamos, ele é menor ou igual ao U crítico para 1%, que é 51, né? Olha. Então vamos olhar aqui, ó. O valor crítico, ele é menor, o valor que nós calculamos para U é 51, e ele é menor ou igual, ele é muito menor do que o 64. Para 5% já estaria rejeitado a hipótese de igualdade entre as duas amostras. E com 1%, que é mais restritivo ainda, ó, 51 é igual a 51. Como é menor ou igual, nós rejeitamos. Então, o resultado é que nós rejeitamos a hipótese H0 de igualdade das duas distribuições. Nós rejeitamos. Ao nível de 1%, já estaria rejeitada. Então, quando nós olhamos para essas duas distribuições, a dos alunos especiais e a dos alunos regulares, nós vemos que visualmente nós acreditamos que elas sejam diferentes. E depois que nós aplicamos um teste estatístico, nós provamos matematicamente que elas são de fato diferentes. Tá certo? Então nós observamos que esse U que calculamos, ele é menor do que o crítico, tanto para 0,01 quanto para 0,05. Portanto, as distribuições são iguais. Mas nós precisamos adotar, antes de fazer essa comparação que eu acabei de fazer aqui, é qual dos dois níveis nós gostaríamos de usar. Aqui eu fiz com os dois para dar exemplo e falei, bom, se já foi rejeitado com 1%, imagine com 5%. Foi essa a ideia que nós quisemos transmitir aqui. Então, o que nós fizemos? Vamos recapitular. Nós pegamos os dados brutos e
fizemos um ranking. Ranqueamos estes dados. Foi a primeira coisa. Depois que nós ranqueamos estes dados, nós remontamos os conjuntos originais, não mais com os valores originais, mas sim com os ranks. Depois que nós montamos os ranks, nós calculamos dois números, o 1 e o 2. Depois que calculamos o 1 e o 2, calculamos o valor da nossa estatística de teste. Neste caso, o menor valor entre eles. Depois, nós pegamos o tamanho das duas amostras, e mais o nível de significância e consultamos na tabela um valor crítico para U. Depois de feito isso, nós, então, fizemos a comparação da nossa estatística com o valor crítico e concluímos que as duas distribuições são, de fato, matematicamente demonstrado que são diferentes. Ok? Preciso ouvir agora a manifestação de vocês, se vocês compreenderam ou não aquilo que foi dito. Tudo bem, professor? Sim, professor. Vamos lá. Tudo claro, sim, professor. Tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza. Tudo bem, professor? Sim, entendi. Ótimo. Então, fiquem atentos, porque nós daremos um exercício para que vocês possam resolver fazendo esse processo, ok? Pois não. Professor, uma pergunta. Se eu tivesse mais populações, eu teria que fazer da mesma forma para cada população, teste para verificar se as distribuições seriam iguais. Então, preste atenção. Esse teste que nós fizemos aqui, esse teste, ele só faz para duas populações. Ok, beleza. Quando você tiver que fazer entre mais de duas, você precisa aplicar um outro teste, que é esse teste que eu chamei aqui atrás, vou mostrar o nome para vocês aqui, é o Kruskal-Wallis. Ok. Esse faz para mais de duas. Tá certo? Esse faz para mais de duas. O inconveniente é que ele vai te mostrar quais são as diferentes ali. Para fazer com mais de duas, é esse que você tem que usar, Kruskal-Wallis. Para fazer para duas, é esse que acabamos de ilustrar. Ok? Ok, então. Certinho, obrigado. Nada. Então, é importante que vocês tenham entendido isso, tá certo? O nosso próximo slide, a gente está mostrando uma maneira de fazer isso por uma aproximação normal. Neste exato momento aqui, como vocês... aqui eu calculei, porque quando eu faço com esse U crítico aqui, é por tabela. Aqui foi uma coincidência tremenda a gente achar um valor que bate, né? Igual, quase igual, né? Mas a gente podia ter achado, por exemplo, 49, podia ter achado 48, podia ter achado 30. A gente ia resolver, tudo bem. Esse outro jeito de fazer, eu acho o valor exato do p-valor, se é 1%, se é 5%, se é 1,1%, se é 2,1%, se é 3%. Mas eu acho que, para nós, dadas as nossas condições, eu sugiro que a gente continue utilizando esse procedimento aqui, feito pela tabela, e não esse aqui calculado. Ok? Interessante aqui, olha. Professor, desculpa, aí na tabela é só fazer o enlace em função do número da amostra, né? Exatamente. Nesse caso, 15. Exatamente. É só fazer o enlace aqui, tem 15, né? O número da amostra para N1 e para N2 também 15 e ver aí onde coincide para esses intervalos de confiança que o professor deu. Isso. Tá.
Exatamente. Tá, obrigado. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos parar nesse aqui, nós não vamos adotar esse procedimento aqui, ok? A não ser para aqueles que têm maior expertise em estatística, que queiram fazer assim, não tem problema. Mas, para todos os demais, se quiserem fazer só pela tabela, é o que nos basta. Ok? Muito bem. Agora, vejamos uma outra coisa. Aqui eu falei do Minitab, eu tinha esquecido. O Minitab, ele roda esse teste. Tá? Olha. E eu vou mostrar para vocês como vocês devem usar. Nós aqui usamos o software Minitab, é o único que eu tenho regularmente aí no departamento. Eu não sei se ele está instalado nas máquinas aí, ele deve estar instalado nas máquinas do departamento de produção. Se não, sempre há uma maneira de utilizar, né? Pelo menos até a versão de teste, alguma coisa parecida. Eu vou mostrar para vocês o caminho desse teste. Ele dá uns resultados diferentes aqui. Então, ele mostra alguma coisa aqui para a gente poder ver. Então, ele é mais preciso. Então, eu entro aqui no programa Minitab, essa é a janela principal. Eu monto duas colunas aqui, uma coluna 1, uma coluna 2, com cada uma das populações, o valor bruto, o valor que eu tiro dos questionários diretamente aqui, cada uma delas, aqui. E depois eu venho aqui na abinha estatística, e na abinha estatística eu coloco aqui, eu aceito, vou para testes não paramétricos. Quando eu escolho os testes não paramétricos, eu venho aqui e escolho o Mann Whitney, que está aqui, para a gente poder ver aqui, ó. É esse um que a gente está fazendo aqui, ó. Depois que eu escolho esse Mann Whitney aqui, eu venho para cá e já tendo colocado, ele pede para eu selecionar as colunas, eu escolho a primeira amostra, coluna C1, depois a segunda amostra, coluna C2, ele põe aqui nível de confiança 95%, não é nível de significância, é nível de confiança. O nível de significância, então, é 5% que ele está usando. E faço aqui a alternativa, eu pego os valores default dele, os que são já padronizados. Igual, não igual, tá certo? E aí eu venho aqui e rodo o teste. Aí ele dá como resultado. Ele calcula as medianas, porque, na verdade, esse teste, ele testa, no Minitab, ele testa as medianas. Então, ele vai fazer ali e vai dizer para mim aqui, ó. Ele vai testar se N1, deixa eu ver o valor aqui, que ainda não tem outro valor. Ele vai dizer se o N1, se a distribuição da população 1 é igual à da população 2, é a hipótese 0 do teste dele, versus a hipótese alternativa, quer dizer, se não for igual, tem que ser diferente, né? Então, ele vai dizer aqui que então ele calcula com nível de significância, de 1 ponto, nós calculamos aqui, achamos 1,08, né? Ele calcula com 1,4 aqui, e depois ele faz um refinamento no cálculo e vai aqui para 0,86. Então, ele mostra aqui, ele faz com um ajuste dos empates, ele faz mais preciso do que a gente. Então, ele mostra que essas duas populações, elas são de fato distintas, usando um p-valor de 0,086, menor do que 0,01 que a gente calculou. Porque ele leva em consideração os empates. Tem um ajuste para os empates que nós não fizemos ali. Nós não fizemos. A gente poderia ter feito, né? A gente poderia ter feito. Mas a gente deixou assim. Muito bem. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez. Deixa eu ver o que nós temos pela frente aqui. Eu acho que nós temos muita coisa para falar.
A próxima coisa que... Primeira coisa, aqui, até esse ponto aqui, estamos todos juntos? Estamos todos no mesmo ponto? Todos compreendemos? Sim. Professor. Sim, sim. Então, Sim. repare que isso é uma coisa muito útil para a gente usar na nossa dissertação. Não tem nada a ver ainda de multivariado, mas é muito útil, podemos usar com bastante... Pode ser muito, muito proveitoso, pode dar elegância às nossas análises. Vale a pena aprender isso. E tem uma outra coisa que a gente ainda pode fazer melhor ainda para frente, agora, o próximo etapa, que é a seguinte, é o mesmo problema, estou analisando ainda o mesmo problema. Eu mostrei aqui as duas distribuições, alunos especiais e alunos regulares. Dependendo do que eu estou fazendo, essa outra abordagem também pode ser interessante. Eu posso querer perguntar, será que essas categorias... A mesma coisa, no outro lado eu perguntei, essas distribuições são iguais? Nós vimos que elas são diferentes. Então isso dá uma indicação forte de que dá uma indicação forte de que as respostas divergem. Se o aluno a percepção dos alunos especiais é diferente da percepção dos alunos regulares. Isso a gente já conseguiu esclarecer. Mas eu estou mostrando uma outra maneira de olhar para essa questão. Eu poderia ter chegado a este ponto e ter feito a seguinte pergunta: será que as respostas dependem da categoria? Será que os alunos especiais entendem essa questão de uma forma, percebem de uma forma diferente dos alunos regulares essa mesma questão? É o mesmo problema, é o mesmo tipo de análise, só que nós vamos fazer agora utilizando o Q². É uma outra maneira de nós respondermos esta questão. Mas eu acho que esse Q², nós vamos gastar bastante tempo e não vamos conseguir fechar dentro do nosso horário. Então, como a gente não fez nenhum intervalinho, eu recomendaria nós encerrarmos a nossa aula por hoje e na próxima semana nós retomássemos a partir daí. O que vocês acham? Para mim está tudo bem, professor. Ok, professor. Tudo bem também por mim. Porque Sim, Sempre. tudo bem. Ok. Ok. nós vamos ter que fazer corrido, né? E aí não vai dar certo. Então a gente deixa para fazer na semana que vem e vocês vão pensando em tudo isso que nós fizemos aqui. Vocês vão pensando nessas coisas que a gente está fazendo, leia o material e vamos fazer assim passo a passo. Bom, agora eu preciso conversar com vocês de um outro assunto. Bom, parece que todos estavam presentes, até o Davi, que chegou por último. Eu vi que teve gente que abandonou a aula porque não estava conseguindo entender. Isso pode acontecer, mas ainda assim será considerado presente em nossa aula, sem nenhum problema. O que eu preciso perguntar para vocês é o seguinte: essa foi a minha primeira experiência nesse tipo de aula. Eu estou acostumado a fazer reuniões, conversar com 2, 3 pessoas, até às vezes assunto de uma aula, alguma coisa, mas para um grupo desse tamanho foi a primeira vez. Eu preciso de uma avaliação. Nós conseguimos acompanhar? Foi útil? Ajudou? Agora eu quero ver as considerações individualmente de cada um de vocês, por gentileza. Oi, professor. Sim, professor. Pois não. Professor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. É Daniele. Estou te ouvindo. Eu consegui entender bem. A minha sugestão é que, por exemplo, como foi uma aula com cálculos, né, com bastante demonstração de cálculos, é legal a gente conseguir fazer, né? E eu vi aí o senhor colocando as caixinhas e tudo mais, né? Quando você tem um Excel, de repente, para visualizar o cálculo fica um pouco mais fácil, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade porque o Minitab, por exemplo, eu nunca usei, né? Aí eu fiquei tentando olhar aqui, eu estou fazendo pelo celular,
Então a tela está pequena aqui para mim. Tá? Mas, assim, em termos de conteúdo, eu consegui ouvir muito bem depois que a internet funcionou e foi tranquilo para mim. Ok.